Por terem vindo e desculpem este pequeno atraso de quem vem do centro para a periferia, para o outro centro. O centro é aqui. Este é agora o nosso centro e é por isso que aqui estamos. Eu queria agradecer à Fundação e ao David o convite para moderar esta apresentação. Estamos aqui para conhecer um bocadinho melhor este livro, Cientistas Portugueses, que o David Marçal fez, que é uma espécie de uma reportagem. Se calhar também foi por causa disso que me convidaram. Eu que sou jornalista, sou diretora executiva do Diário de Notícias. O David percorre aqui alguns dos temas relacionados com uma coisa de que pouco se fala e essa é a razão deste livro, que é a situação laboral dos cientistas, ou seja, os cientistas não enquanto cientistas, mas enquanto trabalhadores de ciência. E eu vou ser rápida, o David toda a gente conhece, ele pediu-me para ser apresentado como bioquímico e devorador de ciência. Obviamente ele é mais que isso, é sobretudo um divulgador, é também o coordenador da rede do GPS, dos cientistas portugueses espalhados pelo estrangeiro, a Global Portuguese Society, que também tem o patrocínio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e tem uma grande preocupação, que foi a razão que nos levou a conhecer-nos, que é a falsa ciência, a falsa medicina e a pseudociência, razão pela qual ele escreveu durante um ano e tal, na Notícias Magazine, quando ele lá estava. E eu vou já passar a palavra ao Nuno Ferreira de Almeida, que é professor catedrático, que é da Universidade do Porto e que é também diretor dos museus da Universidade do Porto, para falar um bocadinho, e espero que tenham aí muitas perguntas, porque nós vamos abrir um debate daqui a pouco e vamos guardar bastante espaço para esse debate. Nuno. Ok, obrigado. Então eu queria dizer que é um gosto para mim estar aqui hoje na Universidade de Coimbra, agradecer o convite à Fundação Francisco Manuel dos Santos, ao professor Carlos Filhais, e dizer que foi com enorme prazer que eu li o livro do David. Já tinha feito isso com outros livros. Como sabem, o David Marçal é uma pessoa que esteve na investigação e que hoje faz comunicação de ciência e que faz comunicação de ciência em Portugal ao mais alto nível. E foi, portanto, com um imenso gosto que eu aceitei ler e vir aqui falar um bocadinho sobre o livro. Fiquei admirado, não é? Porque não estava à espera de ler aquilo que li com um livro intitulado Cientistas Portugueses. E como disse a Catarina, o livro é essencialmente uma recolha é uma reportagem, é uma recolha de testemunhos, é uma recolha de testemunhos de indignação daquilo que é hoje a situação dos cientistas em Portugal. Basicamente é assim que eu li, não sei se foi por acaso ou não. O livro tem 8 capítulos, 8 testemunhos, basicamente. Mas o primeiro é fantástico, não sei se o puseste assim, mas é mudar de vida, não é? Basicamente é a história de um cientista que o que ele quer é mudar de vida e que depois, portanto, aparece com o David no seu iate, a recordar exatamente. E, portanto, isso é uma coisa que enfim, é engraçado começar um livro sobre os cientistas portugueses com alguém que aquilo que queria verdadeiramente e onde se sentiu verdadeiramente bem foi quando decidiu mudar de vida e, portanto, sair da sequência de bolsas e de contratos temporários, que é aquilo que marca muito hoje à atualidade em Portugal em relação, portanto, à vida científica. Os testemunhos, em geral, eu apreciei imenso, é um ótimo retrato daquilo que se passa, que é centrado, obviamente, nas gerações mais novas, completamente, porque as outras, obviamente, essas fazem parte de um outro tempo que já não é aquele que nós vivemos, porque, de facto, nos últimos 30 anos, Portugal tem, de facto, o maior crescimento que existe no mundo em termos científicos. E isso é realmente um facto que é assinalável, que se deve reportar e que é verdadeiramente excepcional. É evidente que hoje vivemos um mundo diferente e eu acho que o livro retrata muito bem as contradições entre o sucesso que foram esses 30 anos, que é de facto um sucesso extraordinário, talvez o maior sucesso da sociedade portuguesa para mim, depois de 25 de Abril, com uma situação que hoje, a meu ver, representa uma mistura de falta de visão, alguma atrapalhação
e alguma dificuldade em compreender aquilo que é essencial e aquilo que é acessório na definição do que aconteceu ao fim desses 30 anos. Porque, de facto, o mundo mudou radicalmente para nós nesses 30 anos. E o David não fala só, obviamente, do mudar de vida, fala de muitas outras coisas, fala das bolsas sem fim, que marcaram e que agora irão, digamos, como bolsas, deixar de marcar o cotidiano científico em Portugal. O problema das posições permanentes, de haver ou não haver posições permanentes, esse é um dos problemas fundamentais e que eu acho que tem sido mal pensado e mal resolvido nos últimos anos, e nos últimos anos eu estou a falar nos últimos 10, 15 anos. Era óbvio que isto ia acontecer. Nós há 30 anos atrás fazíamos 150, 200 doutoramentos por ano, hoje estamos a fazer 3.000 doutoramentos por ano e, portanto, temos que pensar que, digamos, a situação social mudou radicalmente em relação ao que vai acontecer a essas pessoas. Fala depois de uma série de o que é que acontece, qual é o destino, e o destino, se é que tem que haver algum, e discutiremos isso depois mais tarde, em Portugal é extraordinariamente limitado e a única instituição que realmente pode absorver de uma maneira significativa doutorados é a universidade, não temos mais. Nós não temos, digamos, o que acontece na generalidade dos países da Europa Central, na Alemanha, na França, todo o poder de diversidade institucional que esses países têm, que mesmo a Espanha tem, que mesmo a Itália tem, Portugal não tem. E, portanto, e como é óbvio, não era possível, e hoje não é possível de forma nenhuma, que a academia, que o sistema universitário, ou os dois sistemas, o sistema universitário e o sistema politécnico, possam fazer essa absorção. Fala também de um problema importante, que é a endogamia, que foi um problema que foi, digamos, serviu como antecipação da publicação e deste lançamento do livro hoje no Jornal Público, em que aparece essa mesma antecipação, que é um problema que é relevante e, portanto, fala de facto de uma série de problemas que são muito significativos e que são razões centrífugas da ciência portuguesa. Ao contrário, basicamente é o regresso, digamos, falar um bocadinho do que são o desejo do regresso de cientistas portugueses que fizeram uma formação lá fora e o que é que os pode atrair. Tem um capítulo dedicado a esse tema, que é também um capítulo muito interessante e contraditório, também, obviamente. E depois do grande sucesso português que são as mulheres na ciência, não é? Isso é de facto um grande sucesso. Portugal é diferente de todos os outros países europeus, tem números que são verdadeiramente assinaláveis. E há um capítulo dedicado que é, digamos, o capítulo mais positivo do livro, no conjunto de testemunhos que fazem esta coleção, esta reportagem. Portanto, foi com com surpresa, porque não estava à espera de ler este livro a partir do seu título, Cientistas Portugueses, mas de facto está muito bem, gostei muito, porque de facto é esta geração que está caracterizada neste conjunto de reportagens que faz hoje a ciência portuguesa. Estes são os cientistas portugueses. Não é? E, portanto, acho que da diversidade desses testemunhos, da diversidade dessas reportagens, das contradições que a todos os níveis e em todos os capítulos aparecem permanentemente. Eu gostei muito de o ler, eu li-o já 2 ou 3 vezes. É um livro muito simples de ler, lê-se no máximo numa hora, mas que tem imensa matéria de reflexão e que nos permite, neste momento, que é um momento significativo, pensar de facto no que é que podemos fazer, e podemos fazer muito, em Portugal neste momento, para melhorar a situação dos cientistas portugueses. Podemos, porque o sistema está marcado por ineficiências brutais, porque o sistema está marcado por uma incompreensão generalizada de quanto o sistema mudou nestes 30 anos e do que é necessário fazer para amenizar a situação que é tão bem retratada no livro. Portanto, para terminar, só dizer muitos parabéns por mais um livro excelente do David Marçal. Foi um gosto para mim lê-lo e já está. Muito obrigado.
Bom, eu começo por agradecer ao Nuno Ferran as palavras e a apresentação do livro e também a sua disponibilidade para o apresentar, que muito me honra, assim como da Catarina, para moderar esta sessão, e do Carlos Fiolhais e do Rómulo, para acolher esta sessão de apresentação do livro. E ao Carlos também pela leitura do manuscrito em fase ainda de manuscrito, que também sempre com as suas úteis sugestões e correções. Eu estou muito contente por ter publicado este livro, já há algum tempo que o tinha na cabeça, e esta ideia de contar uma outra história dos cientistas portugueses, uma história mais próxima daquilo que é a vivência de quem os conhece, como eu, que fiz investigação durante bastantes anos. Ainda hoje conheço muitos cientistas portugueses, alguns em Portugal, outros espalhados pelo mundo. E, portanto, também me sinto, isto é o meu próximo agradecimento, muito agradecido à Fundação Francisco Manuel dos Santos por me ter dado essa oportunidade de poder escrever este livro e poder divulgá-lo e ter este tipo de divulgação, que eu espero que o livro sirva como uma semente para o debate das grandes questões que hoje se colocam perante as carreiras científicas, que são carreiras científicas que são muito diferentes das carreiras científicas que existiam há 30 anos e que são muito diferentes, talvez, do que as pessoas pensam que ainda são hoje as carreiras científicas, a generalidade das pessoas que não estão no meio. Eu também só quero fazer mais um agradecimento, além do que aos cientistas, aos investigadores que se mostraram disponíveis para falar comigo durante a realização deste livro. Portanto, é um conjunto de cerca de 10 entrevistas que foram feitas ao longo de 1 ano e meio. Num período curioso, eu também acabei por escrever um livro que não era o que pensava que ia escrever, porque desde o momento em que combinei a sua publicação com a Fundação Francisco Manuel dos Santos até o momento em que entreguei o manuscrito, aconteceram coisas. Foi publicada uma série de legislação que visava e visa mexer nas carreiras científicas, as leis de estímulo ao emprego científico, e houve de facto muita atividade, muitas movimentações durante o período em que eu fui entrevistando estes investigadores. E o livro acaba por ser também um retrato disso, um retrato de um período de transição, de um período em que o momento da ciência em Portugal e das expectativas que existiam quando fiz a primeira entrevista não é igual a quando fiz a última. Portanto, porque houve de facto talvez um primeiro sinal de um certo desejo, de um abanão em relação ao status quo das bolsas de investigação científica, que são uma forma ultra precária de contratação de investigadores e que são uma especificidade portuguesa. Portanto, as bolsas, além de serem contratos a prazo, nem sequer conferem um direito a uma proteção social mínima, como, por exemplo, o subsídio de desemprego. E durante esse período, de facto, foi publicada a legislação e foram tomadas medidas que abanaram o sistema científico. Portanto, criaram algumas expectativas. Essas expectativas ficaram aquém daquelas que muitos investigadores precários tinham, que desejavam que ela tivesse ido mais longe, que pudesse ter mecanismos mais diretos para a integração dos precários nos quadros das instituições. As instituições também reagiram, também, por outro lado, elas próprias desejavam que existissem mecanismos mais indiretos e mais dependentes da sua iniciativa e não vindas de fora. Portanto, foi de facto uma grande aventura escrever este livro. Penso que acabou por calhar bem, por ser um livro escrito neste momento importante e de transição, e em que a sociedade e em que a comunidade, pelo menos, está desperta para este debate e está desperta para esta temática. Portanto, eu espero que o livro contribua para o debate e contribua para o repensar das carreiras científicas. Eu hoje fiz um warm-up desta nossa sessão entrevistando o David Marçal para o Diário de Notícias e há uma pergunta que eu não coloquei precisamente porque queria guardá-la para aqui, que é: porquê é que isto tudo acontece? Há bocado o Nuno disse que há uma certa incapacidade de perceber como as coisas mudaram do sistema, mas eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto que não está bem no livro, que é porque é que, apesar de ter havido essa democratização
da ciência, podemos dizer assim, em traços largos, embora não seja muito científico dizê-lo. Porquê é que isto acontece? Porquê é que aconteceu e como é que chegámos até aqui? David, como isso era? Porquê é que aconteceu a grande expansão do sistema científico? Porque é que o sistema não se ajustou a essa expansão e deixou ficar nesta precariedade que no fundo também o prejudica as pessoas? Curiosamente, eu penso que o Nuno terá uma resposta muito melhor do que eu para o... Bem, a minha opinião é de que as universidades são as instituições mais conservadoras e corporativas que nós temos em Portugal. Pronto. E, portanto, fizeram tudo para não perceber, para não aceitar tudo aquilo que se passa, porque hoje, de facto, a ciência é feita pelas pessoas que não estão na universidade. A ciência é feita por pessoas que são investigadores. E já não é feita por, digamos, pelas pessoas que estão na carreira universitária, que são professores, não é? Portanto, nós sabemos hoje que em Portugal mais de 50% das pessoas que, como eu, têm um lugar na universidade não fazem investigação. Não fazem. E, portanto, isso criou uma espécie de esquizofrenia no sistema, não é? Em que grande parte da investigação é feita por pessoas que têm contratos temporários, mas que não têm acesso à única instituição que lhes poderia dar um vínculo mais estável do ponto de vista laboral. E, portanto, isso cria esta espécie de tensão permanente, onde as universidades olham e os bolseiros que gravitam nos institutos e nos centros que estão à volta com enorme desconfiança. E, sobretudo, criando todo o tipo de barreiras para que não possa acontecer, digamos, a invasão das universidades pelos investigadores. Não pode ser. Portanto, isso vê-se a todos os níveis, todos, quer nos concursos que surgem nas universidades, quer na discussão do PREV-PAP, etc, etc, etc. Não é? Pronto. E, portanto, enquanto nós não resolvemos... Agora, é preciso saber porquê é que isto é assim. Isto é assim porque o financiamento das universidades hoje é também ele esquizofrénico, ou seja, não percebeu que aquilo que era uma bondade no início se tornou hoje o grande problema. E qual era? As universidades hoje são financiadas só pelo seu ensino pré-graduado. Ou seja, são uma espécie de liceu avançado. Porque todo o resto do financiamento, aquele que vai para a investigação, vem do outro lado, ou seja, da FCT, e vai essencialmente para centros e institutos de investigação que a universidade não controla. E, portanto, isso cria, de facto, hoje um mal-estar extraordinário, não é? Que era compreensível há 20 e tal anos atrás, quando isto se inicia, mas que hoje tem que ser obrigatoriamente mudado. Não é possível. Simplesmente não é possível. E, portanto, aquilo que, a meu ver, em primeiro lugar, deveria ser feito em Portugal era devolver às universidades e, portanto, a sua capacidade de gerir a investigação. E, portanto, acabar com o duplo financiamento e com esta separação entre o financiamento do ensino pré-graduado de uma maneira e do ensino pós-graduado de outra maneira. Não tem sentido nenhum hoje. David, concordas? Concordo. Eu parece-me que o que terá acontecido... O Nuno, obviamente, conhece o sistema muito mais profundamente do que eu. O que eu acho que aconteceu foi que, de facto, no início houve um grande desígnio de expandir o sistema científico e que os recursos, digamos, nessa altura, as soluções encontradas foram as possíveis, foram as que se decidiram na altura, que seriam formas de contratação ultra precárias, que são, acima de tudo, muito baratas para as universidades e para os institutos de investigação, porque um bolseiro ganha muito menos e custa muito menos dinheiro e pode ser dispensado muito mais facilmente quando não dá jeito do que uma pessoa com contrato de trabalho. E que isso que ao início teve um certo, digamos, um certo mérito, que foi o de conseguir uma expansão rapidíssima do sistema de investigação em Portugal, foi feita à custa desse sistema ultra precário de contratação e de uma massa de investigadores descartáveis. E também me parece que a universidade se adaptou a isso, ou seja, adaptou-se à lógica de ter à sua disposição estes recursos mais ou menos externos, mais ou menos descartáveis, mais ou menos que pouco ou nada influenciam nas questões de poder no interior da própria universidade, e habituou-se a planear as suas atividades com base nesta massa de investigadores precários que têm a corda na garganta, por isso têm que ser altamente produtivos,
e com isto acabou por conseguir por criar processos e dinâmicas em que a produção científica, digamos, das universidades, sempre liderada por professores do quadro e por investigadores do quadro, apesar de haver poucos investigadores nos quadros, assenta nisso, assenta no fundo nessa espécie de outsourcing dos precários e penso que as universidades, eu escrevi um artigo no Expresso aqui há cerca de 1 ano e meio, em que disse que as universidades estão viciadas em bolseiros, portanto estão viciadas no custo de um bolseiro, planeiam as suas atividades a pensar que um investigador tem um preço low cost, planeiam as suas atividades pensando em recursos humanos que estão lá 2 anos ou 3 anos quando for preciso, e quando não for preciso dispensam-se. Portanto, não há uma visão de criar uma infraestrutura científica sustentável, estável. Há uma visão de contratar pescateiros à peça. Isso tem a ver com o facto das universidades não serem centros de saber, mas serem centros de diplomas, de serem escolas e não centros de saber? É uma parte da explicação, agora, não é só essa, não é só. Porquê é que o contrário não acontece? Porquê é que os professores universitários não investigam? Bem, lá está, era isso que eu ia dizer, não é? Porque, digamos, toda a revolução da ciência portuguesa começa numa altura em que as universidades já estavam a caminho de encher completamente os seus quadros, não é? As universidades enchem os seus quadros nos anos 80, completamente, não é? E, portanto, a partir daí tornam-se uma espécie de janelas deslizantes, não é? Das mesmas pessoas que foram todas contratadas nesses anos, nessa década. Essa é também a década que marca, de facto, digamos, a entrada de Portugal na idade adulta da ciência. Basicamente, 1987, o professor Mariano Gago e as jornadas mobilizadoras de ciência e tecnologia que foram então, que aconteceram então. E, portanto, resulta muito disso. Eu posso lhe dar o meu exemplo. Eu entrei na Universidade do Porto e no ano em que eu fui contratado como assistente estagiário, era assim, não é? Começava-se como assistente estagiário, nós entramos 10 pessoas. 10 pessoas contratadas por conveniência urgente de serviço, era assim que também se dizia, aos 20 anos e aos 21 anos. Não é possível, não é? Porque alguma coisa vai ter que correr mal, não é? E foi isso. Isso correu muito mal na generalidade das universidades, porque no final dessa década as universidades estavam cheias, as universidades tinham sido projetadas para, digamos, expectativas demográficas que depois foram completamente falhadas e, portanto, isso ajuda muito nessa tensão. É óbvio que as pessoas que são contratadas durante essa década não tinham, em primeiro lugar, toda a formação e o treino que nessa altura estava a ser iniciada com todos os programas que apareceram a partir de 1987 e com a visão do professor Mariano Gago para a ciência portuguesa, que de facto não tem paralelo. E por outro lado, porque era muito difícil que isso acontecesse quando todas as pessoas tinham, nessa altura, aulas numa quantidade absolutamente insana. Quer dizer, eu entrei nessa altura e tive durante 10 anos 12 horas de aulas por semana. Não é possível, também não era possível. E, portanto, quem resistisse poderia vir a fazer alguma coisa em termos de ciência, quem não resistisse, ou quem não resistiu, faz hoje parte da esmagadora maioria das pessoas que estão na carreira universitária e que não fazem investigação, certo? Pronto. Por isso, é que isso acontece dessa maneira, não é? Acontece dessa maneira e, portanto, tem de um lado todas essas pessoas e tem do outro lado todos aqueles que nunca tiveram acesso à docência e que só fazem investigação. E, portanto, essa discussão hoje tonta de que nós não podemos ter uma carreira de investigação está, mais uma vez, completamente errada. Nós só podemos ter, novamente, uma carreira de investigação na universidade. Porque não vamos fazer outro sistema, porque, lá está, como diz o ainda reitor aqui da Universidade de Coimbra, João Gabriel, nós vivemos em Portugal num mundo com recursos limitados ou muito limitados. E, portanto, temos que olhar para esses recursos limitados e escolher, digamos, a melhor estratégia para fazermos o melhor possível com aquilo que temos. E a questão é que é preciso coragem para transformar um cientista numa profissão. Ser cientista numa profissão. Sim, é preciso coragem. Eu acho que estamos num momento em que penso que está consolidada a expansão do sistema científico em Portugal. Temos já alguma massa crítica, um número significativo de grupos de investigação e de investigadores que não é demasiado, mas que de facto já há uma certa escala do sistema científico. E penso que neste momento
se colocam questões de outra ordem que têm a ver com a qualidade da contratação e da forma como as pessoas exercem as suas funções, nomeadamente esta grande quantidade, este grande número de pessoas que de facto, para quem uma posição num quadro da faculdade é mais ou menos como encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris, porque de facto, por exemplo, nos primeiros 15 anos do século XXI foram formados cerca de 25 mil novos doutorados. Nesse mesmo período, os quadros das universidades e politécnicos encolheram em cerca de 3 mil lugares. Portanto, houve muito poucas pessoas que nesse período corresponde de facto à grande expansão do sistema científico em Portugal, do número de doutorados. Houve muito poucas pessoas que tiveram acesso, de facto, à possibilidade de integrar os quadros das universidades. Portanto, eu penso que neste momento talvez os pressupostos iniciais bem intencionados que determinaram o crescimento da ciência a partir de contratações ultra precárias e de investigadores descartáveis têm que ser repensados de modo a dignificar a carreira de investigação, porque o país tem que ter alguma atratividade para os cientistas e para os investigadores. Era a minha pergunta seguinte, ou seja, da tua experiência destas entrevistas que fizeste ao longo do tempo, porquê é que um cientista devia trabalhar para Portugal? Bem, o cientista faz investigação porque gosta, em geral porque gosta de fazer investigação. Fazer investigação é uma coisa que pode dar muita realização intelectual e pessoal. Em Portugal especificamente porque as pessoas também em geral gostam do nosso país. E da comida, exatamente. Portanto, eu penso que por exemplo, no livro eu entrevistei a Ana Ferreira, que é do Núcleo de Investigadores Precários e Bolseiros da FCSH, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e eles fizeram várias perguntas aos investigadores. Uma delas é se estavam satisfeitos com o conteúdo do seu trabalho, se gostavam do que faziam, e os investigadores esmagadoramente dizem que sim. E depois perguntar-lhes também se estavam satisfeitos com o vínculo, com a forma como exerciam as suas funções, e maioritariamente não estavam. Portanto, há aqui um certo paradoxo. As pessoas ficam na investigação porque gostam de fazer investigação, apesar de testarem o modo como estão empregadas. Não há oásis em Portugal disso? Não há sítios que funcionam? Há sítios que funcionam. Quais? Quer um? Sim. Champalimau. Funciona. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu queria dizer também que discordo de muitos dos argumentos que estão aqui apontados por muitas das pessoas neste... Exatamente. Porque, se há algo, enfim, na Europa o que personifica o espírito europeu é o programa Erasmus. Okay? Isso aí toda a gente lhe vai dizer, certo? O programa Erasmus, e todos os estudantes, ou uma parte significativa dos estudantes, gostariam de fazer um Erasmus, e hoje isso é completamente diferente há 20 anos atrás. Nem sequer havia essa possibilidade. Eu acho que quem escolhe fazer investigação, quem escolhe a ciência, deve olhar para essa escolha como um Erasmus estendido. Ou seja, não pode estar a pensar que vai conseguir fazer investigação aqui em Portugal, ou aqui à volta, ou em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. Não. Tem que ser exatamente esse espírito de Erasmus. Ou seja, se vai fazer um doutoramento, ou um pós-doutoramento, ou estar num laboratório qualquer, ao fazer esse percurso, iniciando aqui ou no outro lado qualquer, deve estar a olhar para, digamos, o mercado global, pelo menos para a Europa. Pelo menos para a Europa. Tem que ser, não há outra possibilidade. E, portanto, se isso for pensado dessa maneira, uma parte significativa das frustrações que estão aqui relatadas desaparecem. Porque o que eu acho curioso é o Erasmus ser um programa com tanto sucesso ao nível do antes da graduação, e depois não se perceber que essa mesma mobilidade e essa mesma troca deve estar presente a todos os níveis. Não está, não é? Não está. Não está. As pessoas têm uma espécie de... Hoje, e isso também está muito bem no livro do David, de que pouco se fala, que é uma coisa extraordinária, é que a mobilidade interinstituições em Portugal é bem menor nos jovens do que nos antigos. Atenção, que é uma coisa extraordinária. Nós podíamos achar que não, mas é. E, portanto, há uma espécie de fica em casa e não saio, que é muito surpreendente, não é? Que eu não tenho propriamente uma explicação, que é muito contraditório com este, digamos, espírito Erasmus, não é? E isso é fundamental. É fundamental que as pessoas percebam que se querem, de facto, fazer investigação e viver a ciência, há uma componente, digamos, por um lado de competição, por outro lado de incerteza, que não é própria só de Portugal, é própria de toda a ciência no mundo. É assim que se define a ciência. A ciência é assim. E, portanto, essa componente tem que ser percebida desde os estados iniciais, que é para, enfim,
para que as pessoas saibam exatamente ao que vão. Não é que não possam fazer e depois mudar de vida e comprar um iate, e etc, etc. Claro que sim. Claro que sim, porque nós queremos, obviamente, uma sociedade mais culta, mais educada, etc, etc. E, portanto, há todo o espaço do mundo para que todas as áreas da nossa sociedade tenham pessoas que tenham passado por um doutoramento, por um pós-doutoramento, etc, etc. Quando tivemos a nossa administração toda com uma significativa percentagem de pessoas doutoradas, fantástico. Quando tivemos uma percentagem significativa das pessoas que, nos mais diversos setores da sociedade civil, nas ONGs, nas fundações, nos museus, sejam também doutorados, teremos de certeza um mundo melhor. Portanto, eu acho que há também uma espécie de mal-estar que é muito condicionado por uma espécie de exigência de um direito que, quanto a mim, não existe. Pronto, isso foi uma das questões que eu coloquei ao David nesta entrevista, Exato. Que foi se o contrário não era também contraproducente, claro, ou seja, se claro, demasiada segurança também não prejudicava um certo espírito de inquietude que é preciso ter. Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Ou seja, nós temos que ter uma coisa que... Não podemos ter uma coisa que hoje temos, que é uma espécie de muro. Nós temos um muro. Ou seja, as pessoas embarram no muro. E seja em que idade for, ou seja... Exatamente, completamente. Temos um muro. Ou seja, quando existe aquela possibilidade de facto, os melhores, os mais criativos, aqueles que são verdadeiramente competitivos, podem ter uma posição permanente, ou aquilo que se chama um tenure track no mínimo, não existe nada. Quer dizer, é ausência total. E, portanto, nós nem sequer conseguimos guardar os melhores. Percebe o que eu estou a dizer? Claro, quando disse que isso acontece que o Champalimau Instituto é um exemplo ao contrário, é porque lá existe isso, é isso? Com certeza, existe uma combinação. Lá está. Tem meios que não existem em mais nenhum lado, obviamente. Atenção, não é sistema público, certo? Portanto, tem meios que não existem no outro lado. E tem uma combinação virtuosa entre, digamos, uma percentagem de pessoas permanentes e uma percentagem significativa de pessoas que não são permanentes e que nem querem ser permanentes. Quer dizer, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter essa capacidade de gerir estas duas coisas, não é? De as gerir juntas. O grande mal desta nossa história e que causa esta ineficiência e frustração do sistema é termos passado muito rapidamente de um sistema que era absolutamente inflexível, ou seja, que fornecia segurança imediatamente aos 20 anos, para um sistema que nunca oferece nada, nem aos 50 ou 60. Portanto. David, uma das coisas que eu também perguntei foi, é verdade que existe este número todo de doutorados, mas não é verdade que a sociedade usufrua deles como poderia usufruir, porque se eles ficam fechados nos centros de investigação ou nas escolas, ou então se vão vender cosméticos, como é que ele se chamava? Era Nuno. Era Nuno, exato. É um pouco, isto é tudo um pouco contraproducente, não é? Eu acho que é verdade que concordo com tudo o que o Nuno disse. Acho que de facto uma marca importante é que de facto a expansão do sistema científico português é recente e isso de facto, ou seja, voltando um bocadinho atrás, é verdade que a precariedade e esta vida no estado líquido dos investigadores não é um problema especificamente português. Nós temos algumas especificidades, entre elas a forma ultra precária de contratação que são as bolsas. E temos a outra que é de facto isto ser tudo muito recente e nós não termos talvez a reflexão feita acerca deste assunto que já está mais avançada noutros países. Eu quando comecei o meu doutoramento em 2004 eu penso que nós ainda todos pensávamos mais ou menos que íamos ser professores catedráticos todos como o Nuno. Portanto, e isso não era absurdo na altura, portanto, porque ainda era tudo muito recente. Os exemplos que nós conhecíamos ainda eram de pessoas que, não estando muito distantes de nós, até em termos etários, tinham conseguido fazer um percurso mais ou menos tranquilo. Eu ainda me lembro de ter tido assistentes estagiários durante a minha licenciatura, portanto, que acabaram lá por fazer o doutoramento depois de eu acabar a licenciatura. Portanto, é muito recente esta transição deste sistema, de facto, de uma grande garantia e de pessoas que entram no sistema ainda não sendo doutoradas, e que no fundo é a própria universidade que forma para depois empregar, portanto, num paradigma onde ainda não existem doutorados suficientes por aí para as universidades contratarem. E agora estamos, de facto, muito rapidamente, quase instantaneamente, graças a esta expansão muito rápida, possibilitada pelas bolsas e por este sistema de cientistas low cost, e de facto essa reflexão não está feita. E um dos aspectos em que realmente não está mesmo feita é na transição
dos doutorados da investigação para outras áreas, porque nós podemos dar muitas voltas e, de facto, defender uma qualidade do emprego científico, seja ele temporário ou mais permanente. Mas é óbvio que as universidades portuguesas não poderão absorver 3.000 novos doutorados por ano. Portanto, temos que assumir que a maioria dos doutorados irá para outras atividades. Aliás, às vezes eu sou convidado para falar em eventos de programas doutorais, em sessões sobre carreiras alternativas. Um dos nomes que eu gosto mais é Non-Canonical Career Paths. Portanto, isto tem sempre uns nomes muito imaginativos, que é um bocadinho para dizer aos investigadores, ou neste caso aos alunos de doutoramento, que se calhar têm que começar a olhar para o lado e que não podem todos fazer investigação. Eu acho muita graça, porque hoje em dia ser professor universitário talvez seja a carreira mais alternativa de todas, porque é aquela que menos pessoas poderão ter acesso. E essa reflexão, penso que ainda não está feita. Eu acho que essa reflexão tem que passar por não criar falsas expectativas implícita ou explicitamente aos candidatos aos candidatos a doutoramento. Os alunos de doutoramento tomarem a decisão de fazer um doutoramento sabendo que possivelmente estarão a escolher fazer um período transitório da sua vida de investigação científica, o que eu penso que não tem mal nenhum e pode não ser dramático, desde que nesse período exerçam as suas funções com alguma dignidade profissional, que não sejam bolseiros de preferência, ou sejam bolseiros durante o mínimo tempo possível, ou apenas durante o doutoramento, e que depois haja uma possibilidade de transitarem para outras atividades, se assim o quiserem. Porque eu também concordo, hoje em dia um investigador que quer ser um investigador a sério, ou pode ter muita sorte, ou de conseguir ficar sempre na mesma instituição, na cidade onde vive, mas isso é muito complicado. E não estamos a falar só de investigadores portugueses. As pessoas, eu no livro comparo um bocadinho a investigação, a carreira de investigação à carreira de um futebolista, porque muito poucos investigadores têm um grande reconhecimento profissional. A carreira pode estar acabada antes dos 40, no caso dos investigadores é por não terem meios de subsistência para viverem através da ciência, e tem que estar no clube certo no momento certo. Portanto, o investigador que quer desenvolver a sua carreira possivelmente tem que olhar, não pode olhar só para uma cidade, quanto maior for o seu, digamos, o seu mercado de emprego. Eu conheço investigadores que já mudaram, possivelmente. Eu conheço investigadores que saíram daqui, foram para a Arábia Saudita, agora estão na Irlanda. Quer dizer, conheço investigadores portugueses que estão no estrangeiro e já mudaram de país 3 vezes. Uhum. Portanto, isto tem a ver... Ou seja, eles chegaram à conclusão que naquela cidade, naquele país onde terminaram um contrato, também onde tiveram uma oportunidade extraordinária há 3 ou 4 anos atrás, também já não tinham oportunidades aí. Portanto, a carreira científica, de facto, hoje em dia, é uma carreira cujo seu desenvolvimento exige muitas vezes mobilidade, porque se uma pessoa fica a marcar passo num sítio, também depois deixa de ser competitivo e deixa de conseguir progredir. Mas pronto, mas dito isto, concordando que a mobilidade é uma característica das carreiras científicas e que até pode ser bastante atrativa para algumas pessoas, embora possa também trazer algumas limitações e há projetos de vida pessoais de outras, isto depende muito das pessoas. Independentemente disso, Portugal tem que ter alguma coisa, sejam portugueses, tem que ter alguma capacidade de ter um sistema sustentável, e também me parece que o problema será esta barreira, este muro intransponível, que é quase, eu chamo-lhe um sistema de castas, em que há uns que estão de fora e não têm de facto a possibilidade de dar o salto para o outro lado. Mas eu gostava só de clarificar aqui uma coisa, porque há aqui uma coisa que eu não, enfim, não sei se eu não concordo, mas que é os cientistas low cost, que é uma expressão aqui muito usada, e assim... Porque nós não podemos associar isso aos bolseiros ou aos contratos, porque assim, eu sou um catedrático low cost. Eu sou catedrático low cost, ainda mais low cost que os cientistas low cost. Portanto, porquê? Porque os nossos salários estão todos esmagados, mas estão todos esmagados a todos os níveis, estão completamente comprimidos. O salário mínimo de quem está na investigação até ao máximo tem uma variação ou uma diferenciação que é absolutamente ridícula, é mínima, absolutamente mínima. E, portanto, cuidado, aquilo que existe nos cientistas que não estão
nas universidades é outra coisa, é subemprego. Isso é que tem que se dizer, porque senão vem o ministro dizer que há pleno emprego. Exato. Não, há subemprego acentuadíssimo, há um subemprego maioritário brutal. Isso é que é, porque não há desemprego, há subemprego. Isso é outra discussão. Bem como a questão do low cost, não é? Somos todos low cost. Aliás, é mais fácil atrair um investigador, digamos, jovem, do que um catedrático, porque não há nenhum catedrático que venha para Portugal ganhar aquilo que eu ganho. Nem aquilo que eu ganho, aquilo que qualquer catedrático português ganha. E isso é uma das condições para nós concorrermos a projetos europeus. É que só podemos concorrer a projetos europeus se assegurarmos a criação de uma associação privada, outros problemas, para podermos apresentar salários competitivos. Só não apresentamos salários que ninguém vem para cá, nem com a sol, nem com a comida, coisa nenhuma, porque temos os salários todos comprimidos. É sim, é uma opção e é assim. Portanto, isso é uma coisa importante. A outra coisa importante é que todo este desenvolvimento fez outra coisa que está nas nossas mãos mudar, que é o problema de que todas as universidades fazem o mesmo. As universidades são todas iguais. Fazem todas a mesma coisa e têm uma associação de interesses que se chama CRUP. A primeira coisa que eu faria era acabar com o CRUP. Porque aquilo que nós temos que fazer é distinguir as universidades, é diferenciar as universidades. Elas têm que saber diferenciar e competir, porque no dia em que isso for permitido, elas começam verdadeiramente a competir. E aí uso a metáfora futebolística. Aí as universidades vão querer contratar os melhores e não aqueles que andam ali à espera de cair numa determinada posição porque são conhecidos deste ou daquele. Portanto, a primeira coisa a fazer é diferenciar e dar capacidade às universidades para a sua missão fundamental. Com certeza. Não é auto. É competir. Porque a autonomia, as universidades são autónomas, etc. O problema é que isto está montado de uma maneira em que as universidades são grupos de interesse, ou têm um grupo de interesse que se chama CRUP, e são todas iguais. É essencialmente, esse é que é o problema, não é o problema da autonomia. É dar a noção às universidades que elas vão ter que se diferenciar e que competir em busca de recursos. Isto é igual para as ciências exatas e para as ciências humanas? É, por todo lado. Sim, é igualzinho. Okay. É a minha opinião, obviamente. Eu julgo que estamos aqui numa plateia bastante conhecedora destas matérias e, portanto, ia abrir o debate. Eu não sei se há aí um microfone. Aguardamos as vossas questões. Não se importam de se apresentarem antes, por favor. Boa tarde. Muitos parabéns ao David Marçal para mais um livro. Muito obrigado. Cumprimentos ao professor Nuno Ferran, ao professor Carlos Filhais. Eu chamo Manuel Magalhães Santana. Sou, como diz David Marçal, investigador porque gosto. Não devo ser uma pessoa muito esperta, porque já vou no meu segundo pós-doc, em vez de ter um emprego. Queria pegar em duas coisas que os oradores disseram. Uma é que as universidades são as instituições mais conservadoras e corporativas que existem. Quer dizer, em vez de serem instituições progressistas e inclusivas no espírito iluminista, são exatamente o oposto. E também naquilo que o David Marçal disse dos investigadores low cost. Eu sou bolseiro, portanto, sou bolseiro sem segurança social, sem subsídio de desemprego, sem 13º mês, etc. Aquilo tudo que as outras pessoas consideram por adquirido. Eu nunca o tive, portanto, é-me indiferente. Mas eu queria só dar um bocadinho, se me permitem, ao meu exemplo. Eu, quando voltei para Portugal, quis desenvolver investigação e então resolvi fazer um projeto. Desenvolvi um projeto. Para quem não está numa instituição pública, só tinha uma hipótese. Era concorrer a uma bolsa de pós-doc e cativar 2 professores que quisessem ser meus orientadores. E assim foi. Consegui a bolsa da FCT, na minha área, e tenho 2 orientadores que são no papel, mas de facto eu faço todo o meu papel, o meu trabalho de forma absolutamente independente, porque é um projeto que eu desenvolvi e é um projeto ao qual eu consigo assumir todas as suas responsabilidades. Mas para o poder fazer eu tive que ser tutorado por alguém que está numa universidade. Portanto, eu só posso ser investigador se houver alguém que tem a tenure, que tenha uma posição na universidade que possa preencher esse papel. Bom, só para mostrar o corporativismo, pediram para dar aulas na área da minha especialidade. Eu achei que estava a ser valorizado. De forma ingênua, disse que sim. E depois perguntei, de forma ainda mais ingênua, então como é que eu vou receber? O professor ficou indignadíssimo a dizer: Manel, nós aqui, na universidade, consideramos que os alunos pós-doc, faço este sublinhado, que é função dos alunos pós-doc dar aulas.
Eu não sei se fiquei mais chocado pelo facto de não me pagarem, se me considerarem aluno, não é? Tendo em conta que eu levei 2 projetos para a instituição, do qual a instituição ficou com overhead e do qual eu sou responsável e que faço todo o trabalho de forma autónoma. É só para mostrar claramente que eu também não estou à procura de segurança, não é? Não tenho nenhum problema daqui a 3 anos e meio estar à procura de outro trabalho e sou perfeitamente responsável por isso. Mas só para terminar, o mesmo passou na Irlanda. Quer dizer, eu fiz o meu primeiro pós-doc na Irlanda e na Irlanda vi exatamente o mesmo corporativismo, vi também a mesma precariedade. Portanto, eu tenho 3 filhos, nasceu uma terceira filha, nasceu na Irlanda e foi-nos negado child benefit para os 3 filhos. Child benefit na Irlanda é o salário mínimo cá em Portugal, com 3 filhos. Foi-me negado porque eu não era empregado lá. Como tinha uma bolsa, eu não estava empregado na Irlanda. E, portanto, o child benefit que qualquer pessoa lá tem, por adquirido, mesmo uma pessoa vá lá pedir asilo à Irlanda, a mim foi-me negado porque não trabalhava na Irlanda por questões de investigador low cost. Obrigado. Não há nada para responder, não é? Se calhar. Eu acho que agradeço-vos a todos estarem hoje aqui no Rómulo. É uma honra receber-vos. 2 questões muito claras que colocaram. Talvez a segunda precise ir dando mais clareza. A primeira das universidades. É óbvio que não se autorreformam. Então a questão é como é que se vão reformar de fora. Quer dizer, é preciso um Marquês de Pombal e quem será o Marquês, não é? Não, mas é óbvio, por exemplo, a questão da renovação. Se não for um campo exterior aplicado, para usar uma linguagem da física, se não for, digamos, uma coisa de fora, eu não sei, porque é conservadora por sua própria natureza. Portanto, tem de haver mudanças legais que façam com que, sei lá, até estímulos à reforma, a mim, se me estimularem, eu reformo. E o estímulo não tem de ser muito grande. Segunda questão. Esta é clara, mas como? O processo? Como? Se puderem dar as chegas, para fazer uma pergunta. Segunda questão. Esta não foi suficientemente clara, mas se puderem... mas já disseram, não pode, as pessoas não podem ir todas para a Universidade ou Politécnico. O Politécnico, se calhar, ainda precisam mais. Mas não podem ir para lá todas. Então, a questão é, vão para os serviços e para a indústria, vão para a chamada... Enfim, para a sociedade civil. Claro. E a questão aí é que não os querem. Quer dizer, sabem que a média dos empregadores em Portugal está abaixo, a média escolar, a média de escolaridade dos empregadores está abaixo da média dos empregados. Como é que empregados totalmente, digamos, fora da média, no sentido em que têm as mais altas qualificações, vão ser contratados com pessoas que têm qualificações muito baixas. Não estão a ser contratados. E isso faz uma grande diferença para países como a Irlanda ou Holanda, etc. Porque eles ainda têm alguma indústria ou serviços para irem. Como é que vamos, é um processo muito difícil, mostrar que a capacidade que aquelas pessoas têm, a imaginação, digamos, a vontade, porque também se treina, são pessoas cheias de imaginação e vontade, e as 2 coisas combinadas são a chave do futuro. Como é que nós vamos deixar que eles nos façam o futuro? Nós, por exemplo, agora no Diário de Notícias vamos ter 2 doutorandos do técnico a trabalhar connosco num projeto de notícias falsas, de detecção e analisar o caminho das notícias falsas. Só que nós não vamos pagar, quem vai pagar é a FCT. Só 2, aí por pouco tempo. Claro. Não, é assim, é muito mais fácil criar um sistema científico numa geração, como aconteceu, injetando dinheiro e alguma visão, obviamente, do que mudar o sistema empresarial ou industrial português. Não é possível. Quer dizer, isso vai demorar gerações, vai demorar décadas. A mesma coisa em relação à modernização da administração. Não é possível. Não é a mesma coisa. E, portanto, aquilo que nós vivemos resulta também disso. E isso é uma coisa que já sabíamos. Ou seja, há 20 anos, quando se começou a planificar a sério o desenvolvimento do sistema científico nacional, já saberíamos que dentro de 20 anos essa contradição e essa tensão ia ser muito mais
evidente e muito mais forte, porque não é possível agora, em 30 anos, criarmos aí um ecossistema de empresas a nível nacional que venham a absorver todos os outros. Não é possível mas, por exemplo, aquilo que o professor está a dizer, não sei se era isto que queria dizer, foi assim que eu interpretei. Quando há duas pessoas, se uma delas for doutorada, não tem preferência sobre a outra, quando está num processo de candidatura a um emprego qualquer, sobretudo se for criativo ou empreendedor ou qualquer coisa assim. A entrada na administração pública, como o professor Carlos Filhais disse, valoriza de forma ridícula a habilitação de doutoramento. Sim, isso seria um dos primeiros estímulos, não é? Um dos primeiros estímulos a criar. Essa é uma das vias que eu acho que é necessária. Obviamente que isso, e eu isso já não domino, provavelmente tem um impacto significativo ao nível das instituições. E no setor privado, ouvi aqui uns risos. O setor privado é inexistente. Em termos de absorção de doutorados, basta ver os números. É inexistente, é 2% ou 3%. Não tem... Ainda é menos. Quando nós dizemos que não vamos empregar os doutorados no ensino superior ou nas universidades, não é? Ou nas universidades mais politécnicos, ainda mais devemos dizer que não os vamos empregar no setor privado na indústria. Não vamos de todo. De todo. E a outra pergunta, que era como é que se reformam as universidades? De fora? Fora já é uma resposta, não é? Com estímulos, é um bocadinho aquilo que eu disse. É preciso, em primeiro lugar, acabar com esta ideia de que as universidades fazem todas a mesma coisa. Não, tem que fazer tudo diferente. Já se tem que competir e não, digamos, construir uma coisa como o CRUP e ter conjuntos de interesses. Não, tem que competir. Tem que se diferenciar e ir atrás dos melhores, não é? Que fazem o quê? Que vão captar recursos fora. Não vai ser cá, que são capazes de trazer recursos fora, que são capazes de trazer mais alunos, que são capazes de trazer mais projetos, que são capazes de trazer depois investigação excelente e inovação. É a única forma, porque assim é evidente que as pessoas o que fazem é ficar a gravitar ali à espera, como o David num dos capítulos diz. É preciso fazer boa ciência, mas sobretudo ter os conhecimentos certos, etc. E cada edital que sai com um pescar de olhos. Enquanto for assim, de facto estamos a comprometer o futuro de um sistema que estava, digamos, a ser mudado de uma forma verdadeiramente extraordinária. Agora não estamos num momento que é complicado, estamos num momento de clara hesitação, estamos num momento onde não me parece que as opções em termos de políticas públicas sejam as melhores. David, como é que se reforma a universidade? Eu acho também que é um processo complicado e que ninguém consegue dar uma receita em 10 passos para reformar a universidade e torná-la menos conservadora e mais aberta e até mais propensa à investigação e a valorizar os investigadores. Mas acho que isso não é desculpa para não se fazer nada. Portanto, acho que tem que se dar sinais e ir experimentando o que é que pode resultar. Eu penso que a entrada, se de facto, por exemplo, esta legislação do emprego científico, que eventualmente poderá, não se sabe ainda bem como é que se vai passar, eventualmente poderá resultar na entrada de alguns milhares de investigadores nos quadros das instituições daqui a 5 anos e meio. Se isso se vier a verificar, eu penso que isso é um sinal de mudança, porque as pessoas, uma vez estando dentro do sistema, poderão trazer algo diferente, até porque são pessoas que não são escolhidas pelo mesmo sistema, digamos, corporativo, que pelo menos de forma tão controlada como tem sido feita. Portanto, eu penso que uma forma de renovar as universidades será admitir pessoas de outra geração que possam renová-las, portanto, acrescentar pessoas, acho que já lá estão, com ideias diferentes e eventualmente mais viradas para a investigação. Talvez recuperar a carreira de investigação. As universidades praticamente não têm pessoas nos quadros na carreira de investigação. As universidades querem essencialmente contratar pessoas para a carreira docente. E é verdade que a principal função das universidades será o ensino. Portanto, obviamente, as universidades precisam de docentes, precisam de professores. Mas, como nós não temos um sistema público de investigação científica à parte das universidades, como tem outros países, como por exemplo França, neste momento cabe às universidades fazerem também a investigação. Portanto, se as universidades têm como função também fazer investigação, devem contratar os investigadores.
Ou então, não sei, mas lá está, vivemos num país ou num mundo com recursos limitados, a criar um sistema público paralelo às universidades ou complementares, puramente dedicado à investigação, e as universidades ficam apenas com o ensino e uma investigação residual. Não tem sido essa a opção, portanto eu penso que acho que a reforma das universidades poderá passar com pessoas, novas pessoas a integrar essas universidades com um perfil diferente, e concordo também com o professor Carlos Filhais, que é também através de medidas externas, de fora, nomeadamente medidas legislativas, que forcem essa mudança. Eu posso dizer uma muito radical, que se calhar muitas pessoas me crucificariam se isto fosse de facto adotado. Proibir as universidades de contratarem os próprios doutorados. Uma medida radical para combater a endogamia. Não estou a dizer que seja a mais adequada, mas medidas... claro que tudo isto mexe com a autonomia universitária, portanto, mas também ouvi há cerca de um ano, no Encontro da Ciência 2018, uma intervenção do Presidente da República a propósito da integração dos precários nas instituições e das resistências que as próprias instituições apresentam a essa... Algumas com bons motivos, porque de facto... Sim, era isso que eu ia perguntar a seguir. Mas o Presidente da República sugeriu que a autonomia das instituições não se pode sobrepor de facto ao interesse e à integração dos precários nas instituições. Portanto, de alguma forma estamos a falar de uma certa relativização da autonomia das instituições. A autonomia universitária é importante porque as universidades têm que ter independência de pensamento, mas alguma... Nomeadamente de definirem onde é que querem ser boas e o que é que vão fazer. Com certeza que não estou aqui a defender um fim da autonomia universitária de maneira que o poder político possa dizer às universidades o que é que elas devem pensar, o que é que elas devem fazer, o que é que elas devem ensinar, o que é que elas devem investigar, o que é que elas devem concluir. Com certeza que não. Mas, do ponto de vista das carreiras e do ponto de vista laboral, talvez se justifique medidas legislativas que condicionem as universidades e as forcem um pouco à mudança. Em que é que tudo isto afeta? Porque as pessoas, nós já sabemos como é que afeta. Afeta sobretudo a sua vida pessoal e a sua abertura e criatividade para pensar melhor. Quem não está bem não pode pensar bem, não é? Pelo menos numa certa fase da vida em que se espera essa estabilidade. Como é que isto afeta a ciência em Portugal? É assim, até agora, aquilo que nós vemos nestes 30 anos é, de facto, uma trajetória contínua de crescimento medida por todos os parâmetros. Eu penso que é a partir de agora que estamos a atingir aquele momento onde, de facto, digamos, a acumulação de pessoas altamente qualificadas, ou seja, o facto de fazermos 3.000 doutoramentos por ano e os recursos serem os mesmos ou menos, é o que acontece, é o que aconteceu depois da crise, começa a condicionar muito, ou melhor, começa a ser muito determinado pelo tipo de escolhas que vamos fazer, não é? E são essas escolhas que de facto não têm acontecido, não é? E que podiam de facto melhorar muita coisa, não é? A própria legislação, em primeiro lugar, não é? Quer dizer, não tem sentido num mundo que mudou desta maneira as universidades serem ainda regidas por um SEDU, que é o Estatuto de Carreira Docente Universitária, que é de 79, quer dizer, é uma coisa que não tem sentido absolutamente nenhum. Não tem sentido a maior parte das aulas que hoje damos nas universidades. A maior parte das aulas que nós hoje damos nas universidades são aulas burras e estúpidas, são absolutamente inacreditáveis. São inacreditáveis para as pessoas que dão e são hoje absolutamente para os que recebem, porque há 30 anos nós não tínhamos quase acesso nenhum à informação. Hoje vivemos completamente esmagados de informação e aquilo que damos é exatamente a mesma coisa que há 30 anos. Quer dizer, temos os alunos a olharem para nós, mas estes livros são malucos, não é? Quer dizer, portanto, isso permitir-nos hoje mudar completamente a forma como treinamos as pessoas, não é? A forma como damos aulas, a forma como estimulamos as pessoas, porque as pessoas hoje, felizmente, têm muito mais acesso à informação. E nós dizemos que que agora é tudo fast readers e não sei o quê. Não é. Não, mas não é. A geração que hoje chega às universidades é a melhor geração de sempre. É a geração mais bem informada, é a geração mais sonhadora, é a geração com mais capacidade de mudar as coisas, não é? E, portanto, o que é espantoso para mim, não é? E nesse domínio mais ligado à preparação das pessoas e ao ensino, é como é que é possível que as universidades ainda não tenham percebido que o mundo mudou à volta e continuamos a achar que a melhor maneira de treinar as pessoas é meter 30 bananas numa sala de 2 em 2 horas e vai entrando um tipo de cada vez a debitar umas coisas. Não é possível. Quer dizer, as universidades que deviam ser as instituições que mais
sonham e que mais mudam e que mais são os atores de mudança, não, olham estupefactamente para um mundo que mudou e não percebem. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. E, no entanto, continua à procura. Com certeza, claro, com certeza, porque a expectativa dos jovens é com mais informação, com mais sonhos, com mais, digamos, ideias que querem concretizar. É natural que procurem a universidade, é natural. Depois, claro, enfim. O teu livro não fala desta parte, não é? Daquilo que fala das expectativas das pessoas quando voltam para Portugal, mas não falam daquilo que elas pensam sobre o que fizeram na universidade e cá, da diferença que existe entre o que elas sentiram na universidade e nos centros de investigação. Não falam, mas em geral falam talvez no capítulo dos GPS, portanto dos investigadores. Sim. Que, em geral, os investigadores portugueses que vão para os estrangeiros sentem que vão bem preparados, sentem que as universidades os prepararam bem. Mas pronto, isso também é uma... E há muito, e têm, com facilidade, integram-se nas equipas de investigação no estrangeiro. Isso não significa que a Universidade Portuguesa, de facto, não possa fazer melhor. Quer dizer, nós, se olharmos para a Universidade Portuguesa, podemos ficar contentes por ter quantas universidades no top 500? Temos 2, talvez. Sim. Portanto, e podemos ficar contentes com isso, ou podemos ficar a achar que um país da União Europeia... como Portugal, se calhar devia ter uma ou duas bem melhor classificadas e mais entre as 500 melhores universidades. Portanto, acho que o nosso ensino também demora bastante tempo. Portanto, esses nossos investigadores que têm, de facto, fazem aqui agora um mestrado integrado com 5 anos e que depois vão de facto para outros contextos, muitas vezes estão ao lado de colegas que fizeram uma licenciatura de 3 anos e que poderão estar não ao nível deles, mas pelo menos foi mais rápido. Por exemplo, no contexto da Irlanda, que falámos há pouco, é normal haver um doutorado com 27 anos, porque acabou a licenciatura aos 21 e fez o doutoramento até aos 25 ou 26 e pronto, e nessa altura já é um investigador extremamente competitivo, mesmo que tivesse alguma fragilidade inicial por ter uma formação mais reduzida da formação inicial de licenciatura. Eu olhando para os rankings, penso que obviamente acho que as universidades, acho que Portugal deveria ambicionar ter mais instituições mais bem classificadas no panorama mundial. Claro. Sim, com certeza. Uma última questão, uma pergunta, um comentário. Ali o professor João Ramalho Santos. Eu também tenho um comentário a fazer, de qualquer forma. Mas o microfone está desse lado. Gaita. Pronto. É assim, eu discordo muito do que foi dito. Já agora, costuma-se começar estas coisas porque concordamos com tudo e tal. Até porque se as universidades... sim, as universidades são altamente conservadoras. Eu também trabalho com hospitais e sistemas de saúde e tribunais. Portanto, se for falar de instituições conservadoras e reativas a coisas, vamos estar aqui sossegadinhos, porque isto aqui, sinceramente, não saímos daqui hoje. Mas pronto, o meu ponto não é este. Eu também sou catedrático low cost e diretor de um centro que tenta criar carreiras de investigação alternativas e o problema disto tudo é que, claro, que se o financiamento que nós estamos à espera em 2019 não for aquele que nós... as carreiras alternativas vão todas para o galheiro. E, portanto, esse é que é também aqui o grande problema. Aliás, eu escrevi um texto muito zangado sobre isto e fiquei interessado de ver que está aqui citado, curiosamente. Pronto. Mas, mais uma vez, eu fiz parte da minha formação nos Estados Unidos. Não há 2 pessoas, éramos para aí 20 e tal, não há 2 que estejam a fazer a mesma coisa. Uns estão na indústria, um até está a vender cosméticos, curiosamente, aparentemente o rapaz do IAT também, porque é um tipo que estava a trabalhar em pele e foi-se dedicar também aos cosméticos. Pronto. A questão é, mesmo os que estão na academia não são... e esta é a questão que eu venho aí, que é a questão que o Nuno Ferrand falou há bocadinho, que é do famoso SCDU. Muitos dos que estão na academia não dão, podem ter o mesmo título, professores auxiliares, associados, catedráticos, não dão as mesmas coisas. Não têm a mesma carga horária. Mesmo estando na mesma instituição. É uma palavra que aparentemente não posso usar. Entre eles ou de cima para baixo? Sim, porque uns têm mais projetos e, portanto, podem dar menos aulas, outros têm mais isto, outros têm mais outras... A carreira tem vários níveis. Isto não é só nos Estados Unidos, é em vários sítios que eu conheço razoavelmente bem. Neste momento, o que é que uma pessoa pode fazer? Bem, pode desistir. Pronto, isso também e posso dizer que há vários colegas meus que desistiram. Ponto. Acho que isto é mais ou menos evidente.
Ou então pode participar e tentar participar em júris. Foi-se embora o meu diretor do departamento. Pronto, paciência, isto era para ele. Pronto, terá que ficar para mais tarde. Entraram 2 pessoas no último concurso que não são bêbados conhecidos. Eu estava no júri e tive cuidado de que não entrassem bêbados conhecidos, para usar também um título de um capítulo. Eram sóbrios desconhecidos. Não, eram sóbrios anónimos. Ou sóbrios anónimos. Alcoólicos anónimos. Isso. Qual é o problema? É que são 2 mulheres altamente inteligentes. Foram ler o ECDU. Foram ver o que é que aquilo implicava. Foram ver a carga horária. Eu hoje passei a tarde, tranquilamente, a fazer de psicólogo, que eu tirei o curso de Psicologia no YouTube, para fazer counseling a estas pessoas, a esta malta. Todas preocupadas a dizer, pá, professor, eu não sei se vou assinar aquilo. Porque você já viu as aulas que eu tenho que dar, já viu as cadeiras que eu tenho que dar, já viu esta... Isto é horroroso. E eu, amiga, então a gente teve tanto cuidado para te selecionar como sóbria desconhecida, pá, anónima, e tu agora... É a primeira vez que estamos a ter esta discussão. E pá, já lhe disse, pá, pronto, a gente vai tentar fazer o melhor possível, mas temos que, de facto, alterar isto de modo a ser possível estas pessoas altamente competitivas não sentirem que estão a fazer suicídio científico ao aceitarem estas posições. Eu podia dizer, pá, eu gostaria de dar uma posição de investigador. Não há... Claro. O que é que eu posso fazer? Ou então deixei ir embora para a Alemanha ou para a Suécia. Ambas têm tenure track positions noutros sítios. Porquê é que estão cá? E porquê é que eu tenho que as aproveitar agora? Porque tem família, os pais, não sei o quê. Epá, a gente tem que aproveitar isto. Não temos que ser ingênuos. Não é só o sol e tal. Também há estas coisas. Nós temos muita gente espalhada pelo mundo. O GPS é um excelente exemplo disso. E, portanto, temos que os ir buscar. E arranjar maneira de os ir buscar, mas dar-lhes carreiras, algumas carreiras que os deixem fazer coisas. E não torcidá-los imediatamente com 200 alunos em laboratórios de Bioquímica 1, com o devido respeito pelo Bioquímico, ou Biologia Molecular, ou whatever. E é estas coisas que a gente vai ter que fazer aqui. Porque eu também não sou ingênuo. Este concurso não tinha nenhuma fotografia, mas não vou dizer que não há. Bolas, basta ler os editais, que de acho. E a nossa universidade manda editais todos os dias, basicamente, hoje em dia. Basta ler os editais e percebe-se. Ninguém é estúpido. Ok? Eu, por mim, não me importava nada que fossem externos a contratar os nossos investigadores. Não queria que fossem pessoal do Porto e de Lisboa, porque assim ainda nos espetavam para cá os piores, para depois a gente não ter como ter com eles. Portanto, não me importava nada de uma coisa qualquer que não passasse por nós, mas ou que não passasse só por nós. Acho que isso era uma coisa muito importante. E depois, pronto, é tentar que este sistema seja um bocado mais sustentável, que as pessoas falem e não tentem, cada legislativa, tentar inventar a roda desde o início. Quer dizer, isto está tudo mal. Não há programas que estavam bem. O investigador FCT e o CIE não eram maus programas. Eram bons programas. Eu preferia que, em vez de... Exatamente. Pronto. Porquê é que não se mantiveram? Porque eram dos outros? Claro. Porquê? Ora, as ideias são... Pá, o que é bom que pise. Eu não tenho culpa nenhuma da ideia ser boa de um gajo que eu não gramo. Não tenho problema nenhum com isso. Portanto, acho que... Agora... Temos outra coisa que os cientistas também não são já agora. Epá, nós para sindicato não temos jeito nenhum. Zero. Nós para juntar-nos todos nem e fazer pressão sobre coisas... Epá, não temos nada. Não vamos fazer, nem fazer um crowdfunding. Eu não sei porque experimentámos. Porque temos interesses muito diferentes. Eu presumo que o Nuno sabe o que é que eu estou a falar. Temos interesses muito diferentes. Eu estou aqui a falar de uma posição, estão aqui pessoas que eu conheço muito bem, que estão numa posição de precariedade. Eu, se estivesse no lugar deles, estava chateado com pessoas como eu. Bolas. Como é óbvio. Não é? Temos que perceber isto tudo. Claro. Pronto, é só. Eu só queria dizer que estou completamente de acordo com o que o João disse, exceto num aspecto. É que eu acho que os contratos que as universidades hoje fazem devem ser feitas integralmente por membros dessas universidades e não por membros externos. Nada, zero. Acho que deve, porque as universidades devem ser responsabilizadas pelas contratações que fazem. Se quiserem contratar os tipos da casa, etc., etc., problema da universidade, vão ter o resultado das suas escolhas mais à frente. É a mesma coisa que, sei lá, que o PSD fosse escolher, por exemplo, o seu secretário-geral, escolhesse 2 membros do sei quê, e depois fosse buscar o António, a Catarina e o Jerónimo para o júri para escolher o secretário-geral. Portanto, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu acho que as universidades, acho que este sistema que nós temos hoje é completamente absurdo, gera situações absurdas e devem ser desenvolvidos os mecanismos para que as universidades sejam responsáveis pelas suas... Eu quero contratar aquele, vou contratar aquele. E quando isso for possível... Eu não tenho a mínima dúvida que então as universidades se irão diferenciar, se irão competir pelos melhores recursos, irão atrás dos melhores. Mas de resto...
O meu comentário não é, em primeiro lugar, o meu nome é António Piedade, agradecer ao David Marçal pela coerência, pela persistência que tem tido nos últimos anos em denunciar e escrever muito bem nos melhores órgãos de comunicação social português, situações que, se não fosse ele e muitos outros teriam chegado ao conhecimento da sociedade portuguesa em geral. Muito obrigado. E aqui, de facto, há uma deficiência de cobertura e de investigação jornalística. Ainda há pouco se falou que este livro é também uma reportagem de várias situações, que ele descreve muito bem, pela sensibilidade dele, pelo conhecimento que ele tem, mas denota também a falta de investigação jornalística que tem vindo a ser feita neste aspecto. Portanto, no fundo, quero agradecer ao David Marçal e pedir também que outras pessoas aqui presentes deem o seu testemunho e façam mais questões para que este debate seja mais enriquecido, e agradecer, de facto, ele ter sido feito aqui no Rómulo e em Coimbra, que é, de facto, no centro de Portugal. Muito obrigado. Tem toda a razão, da parte que me toca. Tem. Eu, quando li o livro, pensei isso mesmo para mim. Pensei, mas como é que nós não sabemos disto? E isso tem a ver também com outra coisa que é parecida, e eu estou aqui um bocado contente porque finalmente estou a ver uma área que pode equiparar com o jornalismo nesta questão da precariedade, que é essa, que é as redações estão cada vez mais precárias. Claro. Eu queria começar por dar os parabéns ao David pelo livro. Ainda não o li, mas espero ter acesso a ele. Também queria dar os parabéns. Podes comprar lá fora. Exato. O David vai assinar livros depois da sessão. E pronto, queria também dar os parabéns por a apresentação ser feita aqui em Coimbra, que é importante não sair dos lugares de sempre. Pronto, agora passava a minha questão e eu discordo do professor Nuno Ferrand. Realmente o programa, quando o professor apontou o exemplo do Erasmus, o Erasmus realmente aplica-se bem para a mobilidade das pessoas de licenciatura, mestrado, etc. Mas depois a mobilidade dos doutorados não encaixa no mesmo modelo, ou então o modelo teria que ser replicado para doutorados, porque as pessoas em Erasmus que acabam por ter uma experiência noutra instituição de ensino na Europa, mas quer dizer, aquilo é praticamente escolher a universidade e a compatibilidade entre programas curriculares, e não há, digamos, o aspecto competitivo que existe na contratação de doutorados de uns países para outros. Pronto, esta questão da competitividade, acho que é muito mais difícil para um doutorado português, eu falo por experiência própria, sair de Portugal para a maior parte do mundo, principalmente anglófono, por causa digamos, não sei se há um preconceito ou uma endogamia também ao contrário relativamente a nós, porque a classificação das universidades, dizia o David há pouco, temos 2 nas 500, eu se calhar acho que temos 0 nas 400. Não sei se estou errado. Portanto, o facto de uma pessoa se doutorar em Portugal e competir para o mesmo lugar, para uma pessoa que se doutora, digamos, numa linha, digamos, de Madrid para Norte, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, não tem absolutamente o mesmo valor para competir para o mesmo lugar que seja para ir para o centro da Europa. Portanto, esta questão digamos, da possibilidade de mobilidade e da competitividade, acho que os doutorados portugueses têm logo à cabeça um handicap. Não sei se concordam ou se podem comentar. Não, eu devolvo o cumprimento, portanto não concordo.
E, portanto, basicamente é assim. Quando eu me referi aos Erasmus, era essencialmente uma metáfora. Portanto, obviamente que não estava a falar de questões administrativas ou de compatibilidades, nada. Aquilo que eu queria dizer era referir-me, digamos, à abertura de espírito ou ao espírito de que, quando vamos verdadeiramente escolher a ciência, e escolher, nas palavras do David, a ciência por paixão, a primeira coisa é percebermos que devemos estar preparados para uma muito importante instabilidade, mobilidade, durante uma parte significativa das nossas vidas. Tem que ser. É assim. E é assim porque a ciência é altamente competitiva. Não vale a pena em todo o mundo. Quer dizer, as taxas de aprovação de qualquer coisa, de qualquer projeto, de qualquer bolsa, hoje andam na ordem dos 7, 8, 10%. E, portanto, isso significa que aquilo que temos ao nosso alcance, que é, digamos, apresentarmos as nossas ideias, apresentarmos os nossos projetos, significa também sermos submetidos à avaliação permanentemente pelos pares, e é isso que vai definir se vamos ou se não vamos ter sucesso num percurso científico. É assim, sempre foi assim, não é diferente. Acho que tem razão numa coisa que referiu, que é, existem ainda hoje assimetrias muito significativas na Europa, e, portanto, no espaço europeu de investigação, há assimetrias, de facto, ainda hoje muito grandes, e é diferente ter um doutoramento numa universidade que é 357 do ranking ou a número 4. É muito diferente ser doutorado pela Universidade do Porto ou ser doutorado pela Universidade de Cambridge, com certeza, claro que sim. Agora, também acho que hoje existem uma série de possibilidades e de estímulos que, ao nível individual, fazem que essa diferença se esbata muitíssimo. E, como também referiu, ou aqui já referimos várias vezes, e o David acabou de referir, a generalidade das pessoas que é hoje, na generalidade das áreas formada em Portugal, consegue muitíssimo bem e sem qualquer diferença estar na Universidade de Madrid, Cambridge ou Harvard sem problemas. Pelo menos na biologia, que eu conheço bem, é assim. E, portanto, essas diferenças que de alguma maneira exacerbou, eu acho que de facto elas são bem mais mitigadas, bem menos presentes ao nível individual. Depois, de facto, existem essas diferenças, existem mecanismos e todos os programas europeus, desde o Horizonte 2020 ao próximo, têm uma série de mecanismos à disposição de Portugal e só de Portugal e dos outros países que são considerados, digamos, de baixa capacidade científica na Europa, que nos permite ir obter recursos muito significativos e que não estão à disposição dos espanhóis, dos italianos, dos alemães ou dos ingleses, por exemplo. Não é? E, portanto, tem-se procurado amenizar essas diferenças que, ao nível institucional, muito mais do que ao nível individual, são significativas. Mas, de uma forma geral, eu acho que esse não é sequer o problema principal. O problema principal é termos a certeza que esta geração, que é a mais qualificada de sempre, está preparada para a instabilidade. Tem que estar. E agora já não é só esta, já não é todos os níveis. O João Ramalho estava a referir isso. Quer dizer, o mundo também nesse aspecto mudou absolutamente. E se alguma coisa nós temos que ensinar aos nossos alunos é precisamente a capacidade de mudar, a capacidade de se poderem adaptar, porque de certeza absoluta que não vão fazer aquilo que me aconteceu a mim ou ao João Ramalho, que é viver 40 anos no mesmo sítio sem se mexer. Não, de certeza absoluta que os nossos estudantes hoje vão ter 3, 4, 5, 6 contratos, provavelmente a fazer coisas muito diferentes e em sítios muito diferentes. Isso, hoje, não é adequadamente transmitido nas nossas universidades. Não é de todo. Não é? E, portanto, isso gera alguma incompreensão no sistema, gera alguma incompreensão ao nível individual e, obviamente, um sistema de uma frustração significativa em muitos lados. Gera em muitos lados. As pessoas estão à espera de que alguma coisa, alguma entidade, que em Portugal só existe uma que dá pelo nome de Estado, venha resolver os seus problemas. Estes últimos anos são também uma clara falta de jeito em relação a esse aspecto, e a chamada norma transitória, o Decreto-Lei 57, é um exemplo claro de como não se devem fazer as coisas, não é? Mas é assim, foi assim, aconteceu assim, e portanto agora temos que olhar para isso e tentar extrair o melhor possível da situação que temos. Bem, se não houver... Não? Alguém quer fazer mais comentário? Claro. David,
se hoje tivesse de escrever um 11º capítulo, como é que seria? Não sei. Depois deste debate, depois de teres o livro na mão, teres sentido o objeto, nesta casa de cultura, cheia de livros aqui à volta, o que é que farias de diferente? Não sei, não consigo. Tinha que pensar bem nisso. Não. Eu concebi o livro tentando dirigir-me a aspectos relevantes da vida de investigador com que os investigadores se cruzam. Pensei um pouco, usei um pouco como referência um espetáculo de que sou coautor e que foi apresentado em 2009 na Noite Europeia dos Investigadores, que se chamava De que falamos quando falamos de cientistas, que tinha uma série de quadros e que eram cenas e que se referiam às várias situações, nomeadamente uma delas era a mobilidade. Os cientistas, havia uma investigadora que procurava decidir se ou se ficava, e tudo o que isso tem de implicações para a sua vida pessoal e profissional, não é? E usei isso como base, embora tenha acrescentado, ou seja, a partir dessa ideia de coisas que pessoas que não sabem, que estão um pouco fora do contexto da investigação ou muito distantes, se eu lhes quisesse contar a história do que é a vida de investigadores, que questões é que iam ser importantes? Esta da mobilidade, sem dúvida, a parte da participação feminina também, a parte da precariedade, obviamente, da dificuldade de entrar nos quadros e das contratações endogâmicas também. Apresentar o lado de sucesso, também tenho um capítulo que, apesar de ser eu considero que tenho um segundo capítulo otimista, não só o das mulheres, é também sobre uma mulher, que é o capítulo da Mónica Betancourt Dias, que é a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, que é de facto um exemplo de um sucesso, de um grande reconhecimento, um investigador com um grande reconhecimento. Portanto, foi esse o ponto de partida, tentar contar algumas histórias que fossem significativas daquilo que é o mundo, o ecossistema dos cientistas. Não sei qual capítulo é que poderia acrescentar. Essa peça, esse espetáculo que chegou a ser apresentado no Teatro Nacional de Dona Maria, e com cientistas, atores, foi engraçado. Tinha uma cena final que era um casamento. E esse casamento, nos casamentos as pessoas conversam e encontram pessoas que não conhecem. Portanto, e a cena era um pouco uma cientista que estava num casamento e que estava a tentar explicar a um grupo de pessoas que era investigadora. E o tema disso, e obviamente que as pessoas que tinham profissões mais compreensíveis, como médico, ou piloto de aviões, ou empresário, ou qualquer coisa assim, que as pessoas, ou vendedor de automóveis ou de cosméticos, eram coisas que socialmente eram logo mais valorizadas, não é? A de cientista não, portanto, a de investigador as pessoas não percebiam bem o que aquilo era, havia uma falta de reconhecimento social por esta atividade, até porque a atividade não é reconhecida à partida, porque por causa das formas de contratação precária. Não estamos a falar de professor universitário. O professor universitário também é uma profissão que se percebe, que se pode dizer no casamento que se é professor universitário. Agora sou investigador, estou a trabalhar num projeto, não sei o quê. É uma coisa, uma receita para o desastre. Mais vale dizer que se vende cosméticos, pelo menos sempre dá para até para fazer negócio, não é? Portanto, pode haver ali clientes. Talvez pudesse ser isso, a representação, o reconhecimento social dos cientistas, ou talvez uma visão mais aprofundada, talvez um desenvolvimento da ausência da ciência na indústria e nas empresas, e talvez um capítulo mais refletido, talvez desenvolver mais esse tema, não sei. Ok. Há bocado eu esqueci-me de alguns agradecimentos, vou fazê-los todos agora. À Fundação, ao professor Carlos Filhais por nos receber aqui, ao Nuno e ao David. Uma das coisas boas de ser jornalista e não ser cientista é que se pode ser generalista e, portanto, todas as coisas que se aprendem-se muitas coisas durante um dia, durante um ano, e foi o caso de hoje. Obrigada a todos por terem vindo também, e mais uma vez digo que lá fora o David vai assinar os seus livros que estão lá fora à venda. Obrigada. Muito obrigado.
Obrigado.